E vamos agora falar direto do Rio de Janeiro com o economista Cláudio Fristach, que é diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, para você e todos os ouvintes, né? Pois é, e nós vamos falar da participação do Brasil no Fórum de Davos, né? Começa na semana que vem, o Fórum Econômico Mundial, o Brasil tentando passar uma imagem mais positiva, vai ser uma das maiores comitivas aí dos últimos anos, inclusive Petrobras volta a participar, e aí vão passar a imagem de Brasil melhor. A gente falando aqui de febre amarela, de contas públicas, mas a tentativa é essa e nós temos dados um pouco melhores para apresentar, pelo menos em relação a esses anos aí mais recentes, não é? Olha, Denise, sem dúvida, eu acho que o ponto alto do governo Temer é a equipe econômica, é o desempenho econômico, a recuperação da nossa economia. Tem um elemento cíclico, certamente, mas tem um elemento forte que depende das pessoas, da qualidade das pessoas, da qualidade das políticas. E eu acho que o ministro da Fazenda e a equipe econômica, junto com o Banco Central, enfim, tem feito um belíssimo trabalho. Isso aí é uma coisa assim, razoavelmente objetiva. Enfim, acho que poucos analistas iriam discordar dessa avaliação. Então, o presidente Temer está indo a Davos e pode mostrar a recuperação da nossa economia. Esse ano que passou em torno de 1,1%, ano de 2018 possivelmente vamos crescer algo em 3,5%, pode ser até um pouquinho mais, dependendo também da situação política que nós venhamos a viver nos próximos meses. Então, esse é um lado certamente muito positivo. Óbvio que o governo tem muitas outras fragilidades, mas como qualquer governo você tem que mostrar pelo menos o lado mais positivo. E o lado mais positivo é a economia do país realmente e a qualidade dos gestores, enfim, da equipe econômica que, como nós estamos vendo diariamente, diuturnamente, tem tentado evitar algumas coisas que são estapafúrdias ou absurdas ou má decisões, né? Eles têm conseguido resultados importantes aí em termos de retomada do crescimento, melhoria de vários indicadores. Agora ainda tem a vulnerabilidade das contas públicas. Olha, Denise, nós continuamos numa situação de emergência fiscal. O que quer dizer isso? Assim, houve uma piora muito grande, mais recentemente, nesses últimos 3 meses em particular, houve uma inversão, uma inflexão, particularmente pelo lado das receitas. Eu acho que as despesas estão sendo controladas, eu acho que aí existe uma divisão, digamos assim, entre muitos analistas. Alguns acham que as despesas deveriam ser controladas de uma forma um pouco mais agressiva e outros acham que realmente a forma mais moderada, digamos assim, é a única coisa que é politicamente viável no nosso país, dado inclusive o judiciário, que obviamente se tenta fazer certas coisas, o judiciário não vai permitir. Enfim, então, ainda assim, a aprovação do teto dos gastos, essa nós sabemos que nós temos, como a gente diz, 3 âncoras, né, no âmbito fiscal, e uma delas é essa aprovação do teto dos gastos, né? Enfim, e isso efetivamente está já trazendo resultados, porque isso obriga o gestor público, a menos que queira mudar o teto, mas eu imagino que essa emenda constitucional não vai ser tão simples assim de ser mudada. Isso obriga o gestor público a tomar uma série de medidas de contenção e de economias que eu imagino que pode ser mais coisa pode ser feita, mas está sendo feito bastante, já está sendo feito bastante. Pelo lado da receita, eu acho que isso é uma coisa que o governo controla muito, não diretamente, né? Enfim, e a recuperação da economia está associada ao aumento das receitas. Nós já vimos isso, os resultados mais recentes mostram efetivamente uma recuperação da receita a partir da recuperação da economia e isso obviamente facilita muito a vida do governo. Dito isso, eu acho que os desafios nossos, Denise, nesse ano e nos próximos 3, 4 anos são enormes. Até porque para você estabilizar um índice que é muito importante, que todos olham, que é a relação da dívida bruta com o PIB, você vai necessitar algo em torno hoje de 4 a 4,5% do PIB. Ou seja, você precisar de todos esses recursos. Nós hoje temos um déficit primário, que a gente diz, né? Acima de 2%. Para você estabilizar essa trajetória de dívida bruta dividido pelo PIB, que muitos analistas olham com lupa, você vai necessitar algo em torno de 4,5% do PIB. Nós estamos falando algo em torno de 250 a 300 bilhões de reais. E de onde é que vão surgir esses recursos?
não está muito claro. Agora, em Então, relação ao fórum e essa ideia de se passar uma imagem mais positiva do país, o senhor acha que isso pode ter alguma influência mais negativa ou se conta com esse processo mais positivo, a PEC dos gastos e tudo isso, criando uma situação melhor? Eu acho que no âmbito fiscal, a maior parte dos investidores, pelo menos aqueles melhor informados, eles reconhecem que o governo está fazendo bastante, que a PEC dos gastos foi realmente uma inovação muito importante, que o governo, apesar desses ruídos recentes, vai acabar tendo que cumprir a chamada regra de ouro. É muito difícil para 2019, inclusive a preparação desse orçamento vai ser um quebra-cabeça, mas vai acabar tendo que cumprir, porque não há muita disposição de mudar isso, pelo menos nesse momento. Então os investidores reconhecem isso. Tanto é que, surpreendentemente, eles meio que deram com o ombro, digamos assim, como a gente diz, ignoraram parcialmente o downgrade, o rebaixamento da nota de crédito do país, enfim, que ocorreu agora, né? Quer dizer, enfim, sexta-feira passada. Né? Agora, pensando também do ponto de vista de avaliação do Brasil, sempre tem aquela insegurança em relação ao resultado das eleições deste ano, que é isso que vai determinar o futuro do país. É verdade, Denise. Eu acho que a grande questão, do ponto de vista do país, você tem de um lado um cenário internacional muito positivo, crescimento sincronizado, tudo isso obviamente nos ajuda muito. O que pode dar errado agora no nosso país é por nossa conta, por assim dizer, tá? Que é a eleição e a eventual eleição de um candidato populista, de direita, de esquerda, do que for. Ou seja, o que é um candidato populista? Definindo de uma forma mais clara, uma pessoa que não tenha responsabilidade de fato com o futuro do país e com a ordenação das contas públicas e com a qualidade do Estado. Nós precisamos de uma reforma do Estado urgentemente, gasta-se muito e a população obtém pouco. Quer dizer, só esse fato, essa crise que nós estamos vivendo de febre amarela, eu não vou colocar nomes de A, B ou C, mas a realidade é que é um Estado que não funciona nas coisas mais básicas, enfim, ou funciona muito mal. Enfim, se tivesse um Estado que funcionasse bem na área de saúde, educação e segurança, nós não estaríamos vivendo, eu diria o seguinte, que é uma tríplice crise, né? Certamente na saúde é o que nós já estamos vendo, na área de saúde pública, na área de epidemias, né? Bom, Enfim, então é um Estado que não funciona direito, Denise. A menos que nós tenhamos, e eu acho que isso é o grande desafio do próximo presidente, é uma reforma do Estado que volte o Estado para as suas funções básicas. Basicamente, que é saúde, educação e segurança. E vamos privatizar, acabar com essa coisa absurda que nós vivemos nesse país, que é que cada estatal, agora com poucas e honrosas exceções, a Petrobras, Eletrobras, enfim, praticamente as outras estatais vivem sob um medo constante de serem capturadas por partido A, B, liderança XYZ, né? Bom, e para fecharmos ainda em relação a Davos, será que o Brasil consegue espaço na disputa internacional, que nós teremos grandes estrelas aí, entre aspas, como Donald Trump? Olha, Denise, o Brasil, apesar de todos os nossos problemas que nós estamos vivendo aqui, enfim, e que obviamente vocês comentam diariamente, discutem, analisam com muita propriedade, o Brasil tem alguns elementos, digamos assim, inerentes ao país, que atraem atração em qualquer fórum, em qualquer lugar do mundo. Primeiro, tamanho territorial, tamanho da população, enfim, são quase 208 milhões de pessoas, um país com um território enorme, diversidade, recursos naturais, recursos humanos também, enfim, uma agricultura extremamente pujante, um agronegócio que é hoje uma estrela e continua sendo uma estrela cada dia mais. Então isso daí acaba fazendo, quer dizer, e é uma democracia. Com todos os percalços que vivemos nos últimos anos, continua sendo. Então é uma democracia grande, um país emergente, com uma economia que esse ano está recuperando e agora, ano passado começou o processo de recuperação e esse ano vai se aprofundar, vai ampliar esse processo. Então, ainda que haja um bando de outras estrelas, como você mencionou, o Brasil continua atraente. Enfim, e preciso, acho que é importante, independente se gostar do presidente, isso acho que não é uma questão. Enfim, eu acho que é importante o Brasil ter o representante do mais alto nível, presidente, ministro da Fazenda, indo para esse tipo de fórum, certamente Davos, que é talvez o fórum mais importante. Se tornou, nos últimos anos, o grande fórum, enfim, da economia mundial. Então, certamente,
tem-se lá, o presidente tem que representar o país da melhor forma possível e o Brasil, enfim, acaba exatamente pelos esses elementos inerentes ao país atraindo a atenção, enfim, e as pessoas querem se formar melhor pelo país, né? Conversamos com o economista Cláudio Fischtak, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde para você e todos os ouvintes, Denise.